Bom dia. Contabilidade Intermediária 1, CPC 0427, CIERG. Ana Júlia Gonçalves Rosa. Luiz Felipe Durante. Luiz Henrique Machado de Oliveira. Mara de Almeida Luna. Marco Bruno. Maria Delaine. Boa tarde. Boa tarde. No jornal de hoje abordaremos o assunto CPC. Falaremos sobre o CPC 04 e 27 e qual a sua importância. Qual sua utilidade na prática? O mercado tem atendido realmente as normas do comitê? Bem, para sabermos tudo isso, vamos agora com a reportagem de Maria Delaine. Balanços, fichas, documentos, números e mais números. Isso é o que a maioria das pessoas pensam quando abordamos o assunto contabilidade. Uma área que, com bastante conteúdo a ser abordado, que merece ser entendido da melhor forma possível. Pensando nisso, na reportagem de hoje, trouxemos uma entrevista com um especialista da área contábil para entender um pouco mais como funciona o CPC 04 e 27. Conversamos também com a diretora-geral da companhia ERG, a qual se demonstra confiante com o atual resultado e comportamento da empresa. A companhia ERG é uma empresa brasileira especializada em vestuário. O grupo empresarial também abrange as marcas ERG Kids e Puff, que são moda infantil, e a marca Design. Ela foi criada por dois irmãos alemães no ano de 1880, em Blumenau, Santa Catarina, onde é a nossa atual sede. Até então, a empresa atuava somente no ramo fabril e em 1993 a companhia abriu sua primeira loja de varejo. Hoje somos considerados a maior rede de franquias de vestuário no Brasil, com 805 lojas no Brasil, sendo 28 lojas no exterior. Nossa empresa tem um capital aberto e suas ações estão presentes na Bolsa de Valores do Brasil e pulverizada entre diversos acionistas. Somos uma empresa multimarca no lifestyle casual, com forte diferencial competitivo de produto. Nossas marcas têm estilo proprietário, conhecemos nossos consumidores e viabilizamos uma compra inteligente. A companhia conta com um relatório anual que traz informações sobre o nosso modelo de negócio, nossa atuação em rede, nosso desempenho econômico e também a gestão ambiental. Assim, reforçamos os nossos compromissos e trazemos clareza para nossos usuários. Sabemos que não é nem um pouco fácil abrir uma empresa no Brasil. O comitê que rege a legislação e as leis é realmente muito exigente. Então, para entendermos um pouco mais sobre o CPC 0427, entrevistamos um professor da Universidade Federal de Uberlândia para explicar um pouco mais para nós. Confira. Bem, sobre o CPC 27, o principal objetivo dele é estabelecer o tratamento contábil para os ativos imobilizados. Os principais pontos a serem considerados quando a gente fala sobre a contabilização de um ativo imobilizado são o reconhecimento dos ativos, a determinação dos valores contábeis e os valores da depreciação e perdas por desvalorização ou impairment. O que é um ativo imobilizado para começo de conversa? Um ativo imobilizado é um item tangível que é mantido para o uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos. Há também a possibilidade de ser um item que se espera utilizar por mais de um ano, por mais de um período, ou seja, um ciclo da empresa. São bens corpóreos utilizados para a manutenção das atividades da empresa e são de natureza relativamente permanente. Bem, já entendemos o raciocínio básico por trás do ativo e o seu CPC, agora vamos procurar entender um pouco mais sobre o seu reconhecimento. O custo de um item de um ativo imobilizado deve ser reconhecido se e apenas se entre duas probabilidades. For provável que há futuros benefícios para a empresa
E 2, que o custo do item tem que ser mensurado confiavelmente. Dentro da sua mensuração, temos os custos iniciais, que dentre eles são o seu preço de aquisição ou quaisquer mais custos diretamente atribuíveis para a colocação do ativo no local, para a sua instalação e para o seu funcionamento. Outra estimativa que adentra nos custos iniciais é o passivo aro, que é o custo de desmontagem e remoção do item após a sua vida útil. E finalmente, sobre a divulgação que a empresa deve fazer acerca desse CPC, está envolvido alguns critérios que são pré-estabelecidos na norma. Dentre eles, a empresa deve divulgar os critérios de mensuração utilizados para determinar o valor contábil dos itens, os métodos de depreciação utilizados, as vidas úteis ou as taxas de depreciação utilizadas, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, mais as suas perdas e os seus valores recuperáveis no início e no final do período. E por último, a conciliação do valor contábil no início e no final do período para cada item. Já falando sobre o CPC 27, agora falaremos sobre o CPC 04, que trata sobre os ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são os direitos que tenham por objetivo bens corpóreos. Eles têm que ser destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade. O CPC 04 especificamente define o ativo intangível como um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Para ser definido como ativo intangível, tem que se enquadrar em algumas definições. Primeiro, ser identificável, separável e resultar em direitos contratuais ou legais. Tem que ser controlados pela empresa e tem que ser gerador de benefício econômico no futuro. Já entendemos como funciona o ativo e como ele é classificado. Agora vamos entender o reconhecimento e a mensuração do ativo intangível. Tem algumas especificações que devem ser enaltecidas aqui, como por exemplo, quando eles devem ser reconhecidos. Quando for provável os benefícios econômicos futuros, quando o custo do ativo possa ser mensurado com segurança e confiabilidade, e eles são reconhecidos pelo custo inicial. Quando um ativo intangível ele é adquirido separadamente, ele tem alguns custos que adentram esse valor dele, como por exemplo, o seu preço de compra, mais os impostos, qualquer custo diretamente atribuível à preparação do ativo para a finalidade proposta, e tem outros que também não fazem parte desse custo, como por exemplo os gastos na introdução do novo produto ou serviço, os gastos na transferência para um novo local, os gastos administrativos. Há também a possibilidade de uma aquisição como parte de combinação de um negócio já pré-estabelecido pela empresa. Além disso, temos a aquisição também como parte de combinação de outros negócios que a empresa já estava em andamento. Nesse caso, o custo deve ser o valor justo na data da aquisição e o que vai refletir diretamente na expectativa do mercado que a empresa observa no ativo. O ativo intangível gerado internamente ele tem algumas particularidades, que é a divisão entre a fase de pesquisa e a fase de desenvolvimento, a qual a primeira é lançada no DRE como uma despesa e a fase de desenvolvimento é lançada no ativo intangível. Sobre o reconhecimento e a mensuração do ativo intangível interno, a fase de desenvolvimento ela tem algumas especificações que devem ser cumpridas para que seja classificado como um ativo intangível, como por exemplo, ser comprovado a viabilidade técnica para a conclusão do projeto, a intenção de conclusão do ativo, a capacidade de uso ou venda do ativo,
demonstrar a existência de mercado ou um público-alvo, a disponibilidade de recursos técnicos, financeiros e outros para a conclusão do ativo e a capacidade de mensurar com confiabilidade os gastos atribuíveis ao ativo. E por último, a gente deve mencionar a forma de baixa desse ativo intangível, e ela pode ocorrer em algumas ocasiões, seja ela por sua alienação ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros. A contrapartida é um ganho ou uma perda na sua baixa, que vai ser refletida no valor líquido da alienação e o valor contábil do ativo, registrado no DRE. Centenas de pessoas passam todos os dias nas ruas de São Paulo e não imaginam quantas transações e movimentos do setor empresarial são feitos aqui. Bovespa é hoje, sem dúvida, uma das empresas que mais movimentam ações no país. A companhia ERG, como grande companhia do ramo modal, no país tem disponibilizado ações para venda no mercado. Mas será que ela tem atendido essas exigências do Comitê de Pronunciamentos Contábeis? Vamos ver agora uma análise feita por um grande especialista em ações de investimentos. Analisando as demonstrações financeiras e notas explicativas da companhia REG sobre imobilizado, seus métodos de mensuração e reconhecimento se enquadram na Lei 11.638/07. Tal como dito pela sua declaração, itens imobilizados são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperado ou acumuladas, quando existem. Quando parte de um item imobilizado tem diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais, que são componentes principais do imobilizado. Os ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. A depreciação é calculada sobre o valor depreciado, que é o custo de um ativo ou outro valor substituto do custo. O valor residual dos bens baixados usualmente não é relevante e, por essa razão, não é considerado na determinação do valor depreciado. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte do item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete do padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas para exercício corrente foram calculadas utilizando a média ponderada da vida útil. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e ajustados caso seja necessário. Não houve alterações relevantes nas vidas úteis revisadas em 2017. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provado que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a companhia e o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção do dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo anualmente, sendo que, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a administração não encontrou a necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável do ativo. Agora vamos analisar o intangível.
As demonstrações contábeis do intangível da empresa Hering condiz com a Lei 11.638/2007. A companhia possui marcas e patentes, fundo de comércio e software reconhecidos como ativos intangíveis. O valor de marcas e patentes refere-se ao registro das marcas da companhia junto às entidades nacionais e internacionais competentes, os quais são amortizados segundo o prazo de validade dos registros. O fundo de comércio refere-se ao registro dos pontos comerciais das lojas próprias, os quais são amortizados pelo tempo de vigência dos contratos. O valor do software refere-se aos softwares adquiridos de terceiro, se gerados internamente, que são amortizados pela vida útil definida em laudo de avaliação. Todos possuem vidas úteis definidas e são mensurados pelo custo do reconhecimento inicial, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. O intangível tem seu valor recuperável analisado no mínimo anualmente, sendo que, para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, a administração não encontrou necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável do ativo. Podemos concluir, examinando as demonstrações financeiras individuais consolidadas da empresa Hering, elas compreendem o balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2017, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. De acordo com a minha opinião, as notas e demonstrações em que referi apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes o desempenho individual e consolidado das suas operações de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro. Nossa, realmente um assunto muito interessante, muito amplo, e é claro que a gente consegue perceber a grandeza dele, né? Realmente, Luiz, nunca havia parado para ver quantas exigências uma empresa brasileira. Verdade, é claro que a gente não conseguiria abordar todo esse assunto que é muito amplo. Mas dá pra dar. Poxinha, eu quero mais, né? Dá pra provocar vocês. Mas assim, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado a nossa reportagem e extraído ao máximo do seu conteúdo. Boa tarde a todos. Sobre o CPC 27, que se trata sobre... O que se trata? Calma, o que você vai fazer? Fala meu nome, Tá, mano. então fala. Fiquei rindo. Tô rindo. Tipo, eu vou falar de Você novo. fala de novo. Bom, é porque eu sou simpática, né? Parece que eu sou um preso. Não fica. Eu não consigo falar nem meu nome. Imagina gravar. Conhecemos nossos consumidores e também via... E às vezes- Nossa, eu tô me confundindo! Então De novo. ninguém deixa assim mesmo. E hoje abordaremos o assunto CPC. Falaremos sobre Tá? O que eu vou falar? Luiz Henrique. Só meu nome? Só. Já tá gravando. Eu vou parar, mano. Boa tarde. Maria Delene. Não, vai, fala normal. Apaga então. Desapaguei. Eu gostei. Calma, já vou colocar pra filmar. Do componente que também Eu te quero mais. Se vai...